meu nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livrisa. Hoje vai ter vídeo resenha aqui no canal e com uma temática muito especial que eu gosto bastante de ler sobre e que é necessária para o momento histórico que a gente está vivendo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre gênero e sexualidade, baseando a nossa discussão em dois livros que foram muito especiais para mim. Um deles eu terminei recentemente, que foi o Gênero, Sexualidade e Educação, da Guacira Lopes Louro, que é uma teórica brasileira com ideias muito bonitas. E o outro livro é o George, que eu li no ano passado e que também tem uma das histórias mais delicadas. Esse é o tipo de livro que eu daria para qualquer pessoa, justamente porque a história se faz indispensável pra gente e também porque a linguagem é muito acessível. Então, por ser um tema que muitas pessoas ainda têm dificuldade de tratar, acredito que histórias assim são portas de entrada. Pra gente começar então a nossa conversa, eu vou me apoiar numa diferenciação que a Guacira faz no livro dela entre sexualidade e gênero. Eu achei muito importante a maneira como ela coloca aqui a diferença entre esses dois conceitos, porque quando a gente compreende como cada um deles funciona, uma série de preconceitos perde a sua força. Então a Guacira vai mostrar pra gente que gênero é algo que está muito relacionado à identidade de cada sujeito, a maneira como a gente se veste, os nossos gestos, os nossos hábitos, e o gênero ele pode passear então entre o masculino e o feminino. Eu digo passear porque a gente aprendeu a noção de que masculino e feminino eles estão em polos opostos e que só existem esses dois formatos enrijecidos e padronizados socialmente. Já a sexualidade se relaciona com a prática sexual, enquanto o gênero vai se associar às características, à identidade individual, a sexualidade faz sentido ao pensarmos na maneira como cada pessoa pratica o sexo. Então, se é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, etc., isso é a sexualidade. O que cada um faz dentro dos seus interesses sexuais. A gente tem uma tendência a raciocinar da seguinte forma: um homem que se identifica com um padrão masculino, as pessoas criam uma expectativa em cima desse homem de que esse padrão de gênero masculino seja correspondido na prática sexual desse indivíduo. Então, quando um homem que é todo forte, tatuado, etc., dentro realmente desse estereótipo constituído, ele vai e se assume como homossexual, há um julgamento imenso. Por quê? Porque ele não está dentro dessa expectativa social criada. A mesma coisa acontece com uma mulher. As características do gênero, elas são depositadas na prática sexual de cada indivíduo. E isso é um jeito muito ingênuo de lidar com as diferenças de cada pessoa. Eu digo ingênuo porque nós, muitas vezes, somos submetidos de fato a essas relações de poder que modelam os nossos pensamentos e dificilmente temos oportunidade de estar em contato com teorias que proporcionem uma ampliação da nossa visão de mundo. Então essa é a grande dificuldade, de visualizar o sujeito de forma mais ampla, tirando da caixinha e tentando de alguma forma desconstruir esses raciocínios que nos impõem. Aqui em George a gente tem um personagem que está num corpo masculino, mas que não se reconhece nele. E uma das coisas mais bonitas aqui, no sentido da capacidade que o autor teve de captar um momento que é muito doloroso, mas que de fato nos faz pensar na nossa crueldade, é quando a George vai tomar banho, em que ela, sendo uma criança, já não se reconhecendo no corpo de um menino, tem muita dificuldade para se despir, porque ela tem vergonha do que vai encontrar. E aí eu fiquei me perguntando até que ponto a gente consegue exceder o nosso julgamento. A incapacidade que temos de aceitar as diferenças, de aceitar a diversidade, faz com que pessoas como essa personagem não só se silenciem, como também sofram em silêncio, o que é ainda mais violento. É preciso que nós todos exercitemos a nossa humildade para receber esses outros que sempre escutaram a nossa versão da história e que agora tem um pouquinho de oportunidade de falar.
Outro ponto interessante que a Guacira nos apresenta e que também aparece muito em George é a importância da escola nessa tentativa de trazer o discurso da pluralidade para dentro da sala de aula. A Guacira vai dizer que enquanto a sexualidade e suas diferenças e a compreensão do gênero de forma ampla não fizer parte do discurso da sala de aula, tudo isso será motivo de piada nos intervalos. Aqui em George, a gente tem um episódio de um teatro da escola em que ela se posiciona querendo ser uma menina no teatro. Então é assim um dos momentos mais lindos que ela vive, porque enfim, mesmo que dentro de uma personagem, George consegue viver o que gostaria de ser em sua própria vida. Só que isso gera uma repercussão muito negativa na escola, no sentido de que os pais dela não se sentem confortáveis, os amigos dão risada, então tem todo esse despreparo da sociedade em lidar com contextos desse tipo. Quem somos nós para impedir que uma pessoa saia na rua e se sinta confiante em ser o que é? A Guacira vai mostrar pra gente como esses discursos hegemônicos, eles se reproduzem com muita força nas aulas de educação física, em que o menino que gosta de esportes e que se dá bem, ele é considerado o maior da turma, é o cara mais popular e tal. A menina que se aproxima de um esporte de contato, ela também é estereotipada, então já gera aquela desconfiança, talvez ela não seja tão feminina assim, o que isso quer dizer? Já o menino que não gosta de jogar futebol, também ele é colocado dentro de uma caixinha porque ele não atende à masculinidade esperada. Só que existem infinitas possibilidades dentro do masculino e dentro do feminino. Acontece que a sociedade e as relações de poder instituíram, de acordo com seus interesses, um determinado padrão de masculino e um determinado padrão de feminino. Então isso é muito reducionista e impede que o ser humano esteja em contato com experiências diversificadas só com medo do julgamento que se tem por aquilo que você pode evidenciar. Então a Guacira ela vai propor pra gente pensar quem criou a ideia de que homem tem que ser de um jeito e mulher tem que ser do outro. Por que essas diferenças foram criadas? A gente tem que tomar cuidado com isso, com gestos mais cotidianos, com a nossa linguagem, com aquilo que a gente diz. É por isso que eu achei tão sutil esse narrador chamar a personagem George de ela desde o princípio da história até o fim. Porque através da linguagem, esse narrador protege a personagem, dá um espaço para essa personagem. Quando a gente possibilita que a nossa linguagem assuma esses gêneros, é aí que começamos a abrir espaço para as diferenças. Então a Guacira ela vai falar também no livro dela que a gente está acostumado a usar o masculino para a maioria, né? Então se eu tô dando aula e falo, bom, alunos, as meninas já aprenderam a entender que o alunos diz respeito a elas também. E aí a Guacira faz uma provocação. Será que as meninas aprenderam a pertencer ao masculino no plural ou será que elas aprenderam a se esconder? Eu achei isso genial, genial, muito bonito e é bem isso. Será que as mulheres e toda a diversidade de gênero aprenderam a se esconder na língua ou aprenderam que elas fazem parte? No fim do livro da Guacira tem um capítulo sobre filmes que tratam da questão de gênero, então eu vou deixar aqui na descrição os filmes que ela sugere, porque daí quem tiver interesse vai poder aprofundar a conversa. Muito obrigada e até a próxima!